que o jogador que ganha o que ele ganha tá 5 meses sem jogar uma partida inteira pelo Timão. Gente, será que vocês aí não enxergaram isso? Será que ele não tem que ser cobrado por isso? Só por isso. O dinheiro que ele vai ganhar, eu não tô nem aí. As festas que ele faz, eu não tô nem aí. Os rap que ele faz, as músicas, as letras, eu não tô nem aí. Aonde ele mora, eu não tô nem aí. Não tô nem aqui pra ele, ó. Desde que ele faça aquilo que ele tem que fazer. Que é o quê? Jogar futebol. Lê, Batia. Última partida completa no dia 15 de março. Santos e Corinthians na Vila. Ele fez um gol, foi 1-0 o gol dele. E depois... Desde então, 63 dias lesionado. Segura. 63 dias lesionado. Um cara que treina de madrugada. Um cara que tá sem gordura no corpo. Um cara que fala que é o cara. Se ele fosse importante, se ele tivesse essa importância toda que a gente dá para ele, o Corinthians teria dado esses 30 dias de férias depois da Copa do Mundo? Isso! Olha, o Corinthians depender desse cara. Aí depois, Batia. Mais 5 dias poupado para a Copa. Segura. Aí que falou. Tecnicamente, você que teria o Memphis do Corinthians do que o Corinthians joga, Souza? Tecnicamente. Teria. Você, Quesada. O Memphis de 24. Não, tecnicamente, ele é caro. Não, é isso. Sim ou não? O Memphis de hoje, não. Você. Tecnicamente, sim. Você. Como é que a gente não pode, craque? A gente achar que todo esse contrato, tudo que está acontecendo dentro do Corinthians, em trazer o Memphis de volta para o Corinthians, né? Que é de volta, ele sai, ele está fora. Ele tá fora. Trazer ele de volta pelo que o Corinthians não tem. É isso. Pelo que o Corinthians não tem. Pelo que o Corinthians não tem, eu teria o Memphis tecnicamente. Ô, craque. Pelo que o Corinthians não tem, mas o Corinthians melhorou no Campeonato Brasileiro. Tá na 7ª posição. Tá na Sem o Libertadores. Sem o Memphis, Sem o Memphis. tá? Sem o Memphis, tá? Tá na Libertadores. É a segunda, eu acho que a melhor campanha do grupo dele na Libertadores. Grupo E. Casa. Então, que falta que é? Que falta é essa? Que qualidade que é o Memphis? Mas fez falta, Souza, contra o Internacional na Copa do Brasil. Mas ele não joga já faz tempo. Mas se ele tivesse com o contrato, ele poderia eu tô jogar. com o Souza. Qual Memphis fez falta na Copa do Brasil? O Memphis... Qual? Desse ano ou lá atrás? Ou esse Memphis agora não fez falta. Qual narrativa que sustenta ele, né, Souza? Que sustenta ele para renovar, para ser importante pro Corinthians? Porque parece que se ele renovar, o Corinthians vai ganhar a Libertadores e vai ganhar o Brasileiro. Se renovar com ele. Por quê? Porque quem que é o ídolo recente que conquistou? É ele. É isso aí. Então, essa narrativa que tá fazendo, ele tá ainda aí brigando. Porque os últimos 6 meses dele, ou Copa do Mundo, ele não fez nada. O que parece... Pode falar, pode falar. Sabe que, desculpa, tem uma coisa que me incomoda muito. A gente está falando muito da visão do Corinthians em relação ao Memphis, né? Sim. Mas e do Memphis em relação ao Corinthians? Por que esse cara se esforça Nossa, ele ama tanto, pai, ele ama tanto o por Corinthians. que ele se esforça Nossa, como ele é corintiano, tanto, cara. Por que ele se esforça tanto, craque, para seguir num clube que tem todos os problemas que todo santo E deve pra ele 50 milhões. Eu acho que tem muita coisa estranha Não, nessa assim, ó, história que do ele... Memphis com, aí com o Corinthians. chega um jogo que ele faz 2 gols, ele mete o pau no conselheiro, ele mete o pau em todo mundo. Na política. Ele fala do departamento médico, ele contratou jogadores porque ele manda lá. Ele manda lá. O clube tem que se organizar. O clube tem que se organizar. E aí ele tem 50 milhões E ele aí quer fazer uma... Isso. É. Nossa, como ele é corintiano. É uma tara, né? Nossa, é uma tara para nossa, sofrer, como ele é né? corintiano. Ele é muito corintiano. Mas sabe por quê? Por quê? Você falou de aposentadoria, porque todos nós vamos nos aposentar um dia. O Corinthians é a maior aposentadoria... Esse cara, eu não tenho dúvida. Porque assim, mas não está pagando agora. que ele não fez no importa, Barcelona? vão ter que pagar um dia isso daí. Ele não está jogando ainda porque o contrato dele ainda não foi renovado, finalizado. Está bastante avançado, está bem avançado, mas é um contrato complexo que envolve muitas questões, né? Existe uma dívida, existem questões comerciais, existe o contrato em si, e o Corinthians está com todo o cuidado para fazer um contrato seguro, juridicamente perfeito, para que essa possível permanência dele, que eu acredito e torço que aconteça, possa ser com muita segurança para o clube. Tem previsão? Os termos que estão ainda pendentes, não sabe? Vou detalhar os termos, porque aí é detalhe de negociação, é estratégia. Então, não estou aqui para detalhar a estratégia. Essa semana pode ser que tenha novidade acerca disso, porque já faz um tempo que a gente está te perguntando de Memphis, né? A gente se encontra aqui na CBF, você sempre fala arbitragem, mas é claro que isso gera uma expectativa até mesmo para o torcedor do Corinthians. Tem uma previsão? Essa é a pergunta que eu mais recebo há meses, né? Renova com o Memphis, quando é que vai renovar? Eu estou lidando com isso com naturalidade.
O departamento de futebol quer que isso se resolva logo. A gente precisa do Memphis em campo, regularizado, mas a gente entende que existe um processo jurídico, técnico, para ser decidido, e a gente respeita isso. A gente do futebol espera que o quanto antes ele possa estar disponível para nos ajudar em campo. Vocês acreditam em quem? Faça a escolha. Beijo pra Taliba, pro Birubiru, pro Vladimir. Esses são corintianos. Zé Maria, Marcelinho Carioca, Tupanzinho, Márcio Bittencourt, Basílio. Esse pessoal eu respeito, como corintiano. Até não tenho muita amizade com muita gente. E tem muita gente que não me suporta. E tá tudo certo. Mas eu reconheço quem é ídolo. Porque ídolo é o Ezequiel, pra mim. Não o Memphis. Ídolo pra mim, corintiano que sou, é o Birubiru. Maior, Marcelinho Carioca, Sócrates, Rivelino. Então, se vocês têm o Memphis como ídolo dessa geração, é a geração de vocês, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Cada um tem o ídolo que quer. O que aconteceu ontem com o presidente do Corinthians, Quesada? Aonde ele foi? Ele foi à sede lá da polícia. No Ministério. Do Ministério. Por quê? Porque ele precisa explicar algumas situações financeiras. Daqueles que fizeram e da dele. Da dele. Porque tem o Ministério Público que é intervenção Judicial. Então tá, se eu sou chamado no Ministério Público, que é um órgão maravilhoso, firme, forte e que protege a gente, protege vocês, a família, o Estado, protege as pessoas. O Ministério Público, ele é mais importante do que a política, no meu ponto de vista. E aqueles que entendam do jeito que quiser. Aí o Ministério Público chama ele para ele explicar o que está acontecendo no Corinthians. Aí, eu tenho uma dívida de 50 milhões com o funcionário, eu vou fazer uma dívida de mais 100. Aí vem o Marcelo Paes, olha, o departamento amador, o departamento de futebol, papapá. Gente, dá para vocês entenderem o que eu estou falando ou vocês vão querer usar isso para ter like? Não é louco isso? Muito claro isso. Não, isso não é claro o que eu estou falando? Para mim, não, claríssimo. É claro. Agora, quer fazer? Eu não estou nem aí. Eu vou continuar falando, me explicando, dando opinião, e vocês também. Quando o torcedor que está em casa, às vezes ele precisa entender uma coisa, o torcedor corintiano precisa entender uma coisa. Aqui ninguém está discutindo a qualidade técnica do jogador, não. O que a gente está falando aqui é de algo muito maior, que é a instituição. O que está em xeque aqui é a instituição. A instituição não tem o valor a ser pago agora e não querem renovar com o cara. Olha o que fizeram com o São Paulo. Olha o que fizeram com o Santos. Olha o que fizeram com a Portuguesa. Olha o que fizeram com o Internacional e continuam fazendo. Olha o que fizeram com o Grêmio. Olha o que fizeram com o Cruzeiro. Foi vendido por 600 milhões. A verdade foi 400 milhões. Tem muita gente que ganhou dinheiro em cima do Cruzeiro e fala que é cruzeirense. Olha o que fizeram com o Bahia, que foi vendido para o Grupo City. Olha o que fizeram para a Inter de Limeira, campeão paulista. Olha o que fizeram para o Guarani, para Ponte Preta, para o União São João, para o Rio Branco. Olha o que fizeram para o Atlético Mineiro. É um dos times que mais deve do país. E ninguém sabe. Os caras chegam lá, contratam 200 caras e pagam 200 milhões para os caras. Olha o que fizeram com a CBF. Olha o que fazem com as federações. Olha o que fazem com a arbitragem. Vocês acreditam mesmo nesse mundo sujo? Se vocês acreditam, o problema é seu. Não é meu. Volta, Souza. Você imagina, a gente já vai discutir aqui com o Memphis em campo, em torno do Memphis, e não é isso. E não é. Contra esse cara, não. Não, e não é nada. E nada a favor também. Eu gosto do Ataliba, irmão. Eu gosto do Moisés, Daniel Gonçalves. Eu gosto do Tobias, que morreu e que o Corinthians vai fazer homenagem com a camisa azul. Eu gosto do Zé Maria. Eu gosto do Vladimir. Eu gosto do Ivanildo, do Luciano, do Vaguinho, do Dinei. Do Dinei. Eu amo o Dinei. O Memphis, pra mim, é um jogador só. Jogador de futebol. Jogador de futebol. Voltando, não quero mais falar disso também. Eu também não, quero mais não. Não quero falar mais desse cara. Vamos lá. Eu quero dizer para você, Magrão, Batistinha, Quesada e também Souza, em relação ao Rosário Central do Di Maria, que quinta-feira o Corinthians joga 9h30, né? Esse jogo importante. Qual a ideia
de você não ter esse cara, não ter o Alberto, mas tem o Garro, mas tem o Ranieri, tem o Matheus Bidu, tem o Mateuzinho. O que pensar disso, meu querido Magrão? É um jogo complicado pro Corinthians contra o Rosário, principalmente porque o Rosário, na primeira fase, sofreu só um gol em 6 jogos. É uma equipe que se defende muito bem. Vai ser muito parecido com o que foi o confronto da equipe do Corinthians contra o Internacional, só que o Rosário com mais qualidade, com jogadores como Campaz, jogadores como Di Maria. Então é um jogo extremamente difícil. Se o Corinthians tentar não perder lá para trazer esse jogo para cá, diante da Fiel, eu acho que o Corinthians tem ganho de se classificar. Agora, se aconteceu, aconteceu. No Beira-Rio, na Copa do Brasil, perde lá para ter que decidir aqui com um time que se defende muito bem, o Corinthians pode ficar no meio do caminho de novo. Para você, Baticia. A questão, craque, também, indo na mesma onda de raciocínio do Magrão, é a seguinte: o Corinthians ele tem que entrar no jogo e se manter 100% concentrado, porque se der o apagão que deu naqueles 6 minutos no Beira-Rio contra o Internacional, o Corinthians tem grande chance até mesmo de tomar mais gols do que acabou tomando diante do Inter, porque o Rosário Central é uma equipe melhor do que o Internacional. Tô com o Magrão quando ele fala que é importante para o Corinthians até mesmo sair com um empate lá da Argentina. Jogar lá na casa do Rosário também é muito difícil, é um time que é qualificado. O Corinthians acho que vai ter que apostar um pouco nesse jogo de transição também, confiar muito aí no Caio César na velocidade, do Garro também fazendo essa armação. O Caio César? A rapidez do Caio César, morto, né? Véio. Na velocidade dele, cara. Pode ser uma alternativa, né? A transição rápida, né? Transição... Se for o Caio César para fazer, nós estamos mortos. E aí, cansada? Qual é, Gustavo Henrique? Liderança é essa aqui, ó. Não é do Memphis. O Memphis não é líder. O Memphis não pensa no elenco. Esse cara aqui, sim, o Hugo e o Gustavo Henrique. O que você pensa disso, Magrão? Você que foi um jogador excepcional. Eu acho que a liderança se mostra aí. Ela se mostra no vestiário, mas se mostra em campo. Tem o líder técnico, né? E tem o líder, aquele líder nato, que é o Gustavo Henrique, que vai em campo, que corre, que briga, que luta. E que faz gol. Que vai lá pra frente e faz gol, sai da posição pra fazer gol. Esse cara, ele tem moral pra no vestiário falar. Craque, eu fui como diretor, os caras falaram assim, Magrão, você tem que falar. Eu falei, cara, eu não jogo mais, eu não ajudo mais os caras. Como eu vou falar, eu vou gritar no vestiário? Quem tem que falar é quem entra em campo e faz. E é o que o Gustavo Henrique faz. E os caras usam sutiã hoje, né?